Ah, ok. Eu até coloquei um caderno aqui. Não. Isso, eu vou te pedir para fazer uma conta ou outra, então é bom estar com o caderno por aí, para eu ver se tu tá entendendo a matéria. Outra coisa, tu tá no computador, então tu tá vendo esses três pontinhos aqui na parte de baixo do Google Meet? Sim, sim. Uhum, clica neles, depois clique em alterar layout, por favor, depois clique em destaque. Destaque. Isso. Pronto. Você também pode passar o mouse ali no você, né? E daí clicar naquelas setinhas para minimizar, assim tu consegue enxergar melhor a tela. Pronto. Já está. Perfeito, então agora sim. Vamos lá, isso aqui é um problema de contagem. Então, apesar desse símbolo estranho aqui, ele tem uma equação por trás, que é a equação da combinação. Tá? Como tu está fazendo estatística, eu quero te mandar um quadro já, que pode ser que você use bastante ele. Só um segundo, porque eu estou tentando pegar minha matéria aqui. É um quadro que te diz quando é que você tem que usar cada tipo de situação. Então, ó, tá lá no teu WhatsApp depois. Eu vou te mandar bastante coisa pelo WhatsApp durante a aula para tu poder acompanhar algumas coisas, assim, sabe? Então, se tu quiser deixar o WhatsApp ligado lá, vai ajudar. Agora, quando a gente está tratando de contagem, existem três situações específicas, assim, a permutação, arranjo e a combinação, né? Então, aquele quadro te ajuda a definir que tipo de problema tu está lidando. Cada um deles tem uma equação. E o que acontece é que a equação desse problema específico aqui é a de combinação, porque tem o C ali, né? Então, combination. Então, essa equação que tu vai usar para resolver esse problema. No lugar do C, você vai colocar isto, esse monte de fatorial aí. Tu só precisa identificar quem que é N e quem que é P. De modo geral, o N é sempre o maior, tá bom? O N é sempre o maior número que aparece numa situação como essa. Assim fica fácil de gravar, porque independente da forma que aparecer, seja assim como veio no seu problema, seja como veio na minha equação, ou seja um problema de leitura, assim, né? Um problema escrito, você vai sempre identificar quem que é o N e quem que é o P, porque o N vai ser sempre o maior número e o P o menor, beleza? Só que aqui não tem maior ou menor a princípio, né? A gente olha e tem o N mais 3 e o N, mas um pouco de pensamento a gente conclui que o N mais 3 é o maior, né? Então, a gente pode escrever o seguinte: CN, N mais 3. Por exemplo, aqui em cima, né? Eu vou ter que colocar o N mais 3. Então, no lugar do N, eu coloco o N mais 3. Fatorial. Dividido. Tu tentou fazer essas questões? Teve alguma que tu já fez? Essa aqui, por exemplo? Não, por acaso só peguei mesmo por contas de estatística. Ah, E tá. depois eu não cheguei a pegar mais. Alguma coisa que tu já sabe, tá? Tu quer pra outra, é só me falar, tá? Tá. Não tem problema. E por enquanto Então, estou mesmo assim, precisando do geral mesmo, de tudo. então tá. Vamos ver se tu pega a ideia aqui. Tá percebendo que no primeiro momento eu só substituí as letrinhas em seus devidos lugares? Sim. Pois é. Então, menos P, né? Nosso P é o N, porque é o menor número. Então, no lugar do P eu coloquei N e no lugar do. Pra tu ver como as coisas são confusas, né? Uhum. No lugar do N da equação, eu coloquei o N mais 3, tá bom? Então, eu coloquei ele aqui, aqui. E o N da tua pergunta eu coloquei no P, porque o N mais 3 é o maior e o N é o menor. Então o professor já fez aqui para confundir mesmo, beleza? Só que agora não vai adiantar de nada deixar simplesmente assim, tu não vai conseguir tirar nenhuma resposta disso, né? Quando tu tem uma equação que envolve fatorial, de modo geral tu só consegue resolver se tu cortar o fatorial do teu problema. Se tu desaparecer com esse exclamação ali. E como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso reescrevendo algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, tá vendo? Tem N aqui e menos N aqui, então já zerou, né? Independente do que for o N, já zerou. Porque uma coisa menos ela mesma é zero. E daí vai ficar 3 fatorial, N fatorial. Beleza. Daí tu pode pensar, não, mas não tem como cortar, né? Não é exatamente a mesma coisa em cima e embaixo. Não é de fato, mas dá pra arrumar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, olha que legal, olha que massa. A gente tem que usar uma equação que talvez o professor não falou muito sobre, porque talvez ele considere meio trivial, mas é essa aqui, ó. Que o n fatorial é igual a n vezes n mais 1
Opa, desculpa. N menos 1 fatorial. Né, o que que isso significa? Como é que isso vai me ajudar? Bem, primeiro eu vou te mostrar o que que isso significa. Tu sabe o que é fatorial, né? Tipo, quanto é 5 fatorial? É 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Pra ti, tranquilo isso? Desculpa que eu me tirei. Sim, fatorial é tranquilo. Sempre Tá. vai multiplicando pelos números anteriores. Isso. Então, de certa forma, você pode dizer que 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial, né? Concorda comigo? Concorda que eu tô desligando o microfone, mas pronto, vou Não, mas não desligar. desliga, tá? Eu preciso que tu me responda uma coisa ou outra, porque a matéria vai ficar difícil. Agora, olha só. Se isso é verdade, então a gente meio que tem uma regra aqui baseado nisso. Tá aqui a regrinha. Sendo assim, pode até expandir ainda mais essa regra, se você quiser. O que você vai expandir é onde você precisar. E de onde você precisar também. Eu estou começando do N, mas a gente poderia começar do N mais 1. Então, por exemplo, N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Da mesma forma que eu poderia dizer que aqui é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Então, tu vai abrindo os termos. Qual é a ideia aqui? Por que eu estou te falando sobre isso? Porque tu vai abrindo os termos até que tu consiga cancelar o cara de cima com o de baixo. Olha só como é que eu vou fazer isso. Para esse caso, né? Tu vai fazer o próximo. Ó, N mais 3, né? Então, como o N mais 3 é maior, eu posso ir diminuindo. Faço o N mais 2, N mais 1 e o N. Quando eu chego no N, eu consigo cortar com o N de baixo. Esse é o segredo aqui. Então, N mais 3 poderia ser, por exemplo, 7. Vezes o N mais 2, que é o 6, né? Por exemplo. Vezes o N mais 1, 5. Vezes o que seria o 4 fatorial, mas no nosso caso é o N fatorial. Acho que eu não sei quem é o N. Eu falei 7, mas poderia ser 30. Não sei. Tô só supondo aqui para ilustrar, né? Exemplificar. Muito legal. Então, agora que a gente tem o mesmo cara fatorial em cima e embaixo, eles estão ambos multiplicando todo mundo, então a gente corta. E agora virou uma conta sem fatorial. Pelo menos sem fatorial em N's, né? Porque o 3 fatorial que a gente sabe que é 6. Então não tem problema nenhum. Então já dá para dizer que esse cara aqui, né? Posso até copiar já aqui. Bom que eu posso copiar essas coisas, que na escola o professor fica fazendo tudo no quadro, em giz, demora um ano para resolver um problema desse. Mas a questão é, corto aqui, né? Apago aqui, claro. E aqui, 3 fatorial é 6. Pronto. Então a gente vai deixar por hora esses caras aqui, tá? Que é abrir isso aqui, fazer um monte de, como a gente chama aqui no Brasil, chuveirinho, né? O que seria extremamente chato. Pegou a ideia, mais ou menos? Sim, peguei mais ou menos. Assim, tá dando para perceber. Legal. Então agora tu vai tentar fazer essa com a minha ajuda, claro. Que tu precisar, eu vou estar aqui para te ajudar, não se preocupe. Então, eu acho que a partir. Eu vou deixar aqui, não sei se tu consegue ver, tá meio pequeno, né? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. É N mais 2 em cima e N menos 1 embaixo. Então, aqui não vai dar certo isso. Mas aqui tá tão, já ficou tão grande aqui, né? Eu queria que tu visse. Tu tá com esse arquivo aí, não, né? Oi? Se você está com esse arquivo que você me enviou aí, Ah, tô sim. talvez seja melhor para tu olhar nele, não sei. Que as coisas vão ficando meio disformes aqui quando eu aumento o Paint. Mas de toda forma, o desenvolvimento inicial tá aí para tu se basear, entendeu? Pode colar o quanto tu quiser, mas, né, note que o que é o N, só para te dar um norte aqui. Esse aqui será o N da equação azul ali e esse aqui será o P, tá bom? Ah, que bom. Então o negócio é o seguinte, faz aí, claro, eu tô aqui para te responder qualquer coisa nessa primeira, geralmente eu não respondo tanto, mas quando você terminar, ou surgir qualquer dúvida, você me pergunta e pode mandar uma foto se você terminar, tá bom? Ah, tá Eu bem. consigo avaliar se tá show, se não tá, como você pode escrever melhor, etc. Tá, vou tentar aqui. Vamos lá. Beleza, se errar não tem problema. O importante é errar comigo, não pode errar na prova, né? Falando nisso, quando que é a tua prova? A prova é essa. Assim, eu fui lá, né, na universidade, conversei, são muito solícitos. É uma faculdade EAD que, pronto, se encaixa com os horários que eu tenho, né? E a prova basicamente é essa. Eu vou fazer português, história e matemática. São essas questões aí que estão aí nesses arquivos? Essas são as provas modelos. Eu perguntei se muda, ela falou que não muda muita coisa. Lógico que não vai ser exatamente essas questões, mas é basicamente isso aí que ela Ah, falou. legal, vai mudar só Não um vai número mudar ou muita outro, coisa. né? Legal. É,
Ou vai mudar um número ou outro, alguma coisa assim, mas não vai mudar muita coisa disso aí. Aham. Então, ela é porque existem dois tipos de prova, a de mais 23 e a de até 21 anos, né? O acesso específico. O de mais 23, além da prova, tem uma entrevista, que ajuda, assim, de certa forma, a passar, né? Mas eles não dificultam tanto, segundo eles, na prova de acima de 23. Então, não tem tantas questões, tem poucas questões mesmo. Mas, Entendi. para mim, tá difícil, na minha pronta. Não, mas não se preocupe, é bem natural. Você disse que tá há 20 anos sem ver essas coisas mais avançadas, então tem como, né? Pois, não é muito uma coisa assim que eu utilize, né? Que eu esteja habituada a utilizar, então. Ah, desculpa, eu tô com a memória que tá péssima, acabei de acordar. É, quando será a sua prova exatamente? Aí eu não cheguei a falar, vai ser em meados de novembro. Ah, então tem tempo. Então tem muito 14 de tempo. novembro. Eu vou até fazer o seguinte, antes que eu me esqueça, já que minha memória tá péssima. Eu vou te enviar uma apostila de estatística, que eu considero extremamente didática, e uma de cálculo, tá bom? Perfeito. Elas vão te ajudar bastante a se orientar aí, porque se tu, por exemplo, pegar um livro, o livro é cheio de meandros assim, desnecessários. É, já facilita bastante. Dê uma olhadinha aqui. Vou estar olhando, vou estar Nada que você falou, estudando. tá? Hum, Não entendi nada que você falou. Eu vou estar estudando elas. Pode deixar. Eu dei uma olhadinha aqui nelas agora, bem rapidinho. Ah, sim, Mas elas é que são eu bem estou aqui boas, é. concentrada na. Tem bastante exemplo e tal, você vai gostar bastante.
Hum. Quando chegar em qualquer coisa, pode falar, tá? Não se preocupa de errar. A gente tá aqui pra aprender. Eu acho que aqui vai ter uma diferençazinha, né? Não sei se dá para não cortar aqui o N mais menos um com outro N menos um. Isso eu não posso. Eu comecei com a dúvida logo no começo. Não, sempre dá pra cortar, tá? Porque senão eu já vou cortar tudo logo na segunda. Eu acho que tá errado. Porque eu ensino aí de baixo tem fatoriais N mais 2. Tu tem como colocar o microfone mais perto? Tá meio abafado, assim, o que tu tá Ah, falando. peraí. É porque minha voz também não é muito alta. Pronto. Tá. Bem, eu vou fazer aqui, já Uhum. que teve alguma dificuldade, então, pô, eu copiei tudo errado aqui, mas tu vai entender. Ó, vamos recapitular o que eu fiz, ó. Pra depois eu fazer aqui, tu sacar, porque talvez tu já errou. Eu substituí N mais 3 no N, então ficou N mais 3 fatorial, e o N no lugar do P. Então, onde tem. Aqui tem N, por exemplo, também, eu rabisquei tudo, né? Mas é N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. Talvez eu rabisquei tanto que ficou perdido, por isso que eu mandei lá no zap. De toda forma, aqui tá o N menos P Uhum. fatorial e aqui o P fatorial. Né, aqui, trocou o nome de todo mundo aqui. Não sei se o teu já tá aqui, o erro já pode ter sido na hora que tu colocou as coisas. Eu coloquei, Tá? no caso, N menos um no lugar de P e N mais 2 no lugar de N. Perfeito, é isso mesmo. Só não sei se tu colocou direito, entendeu? Daí pode ser que Ah, uma pode, coisa ou outra pode, não pode. cortou, Posso mas é ter errado. exatamente isso. Daí o que que aconteceu? Aqui eu pude simplificar já os N's, sobrou só o 3, beleza, menos problemas. Então eu pensei, vou ter que abrir esse cara para os termos anteriores até que eu possa cortar o N. Foi isso que eu expliquei aqui. Uhum. Tudo isso aqui é só para explicar esse detalhe desta equaçãozinha. Daí, beleza, foi abrindo N, menos, N mais 3, N mais 2, N mais um N fatorial. Então eu posso cortar com N fatorial aqui embaixo, não sobram mais fatoriais, ficou desse jeito. Vamos fazer a mesma coisa para esse aqui. Tudo rabiscado. Não costuma ser assim. Vamos lá. Mas dá pra perceber, dá pra ver direitinho. Beleza. Muito bem. Então, N mais 2 fatorial. Uhum. N mais 2. N menos P, né? Então, menos N menos um. Cuidado com isso, tá? Porque como é Ah, menos, tem que estar dentro de um parênteses para negativar todo mundo, sacou? eu não coloquei o N parênteses menos então. P fatorial, P fatorial. Tem que pôr dentro de parênteses. Tudo nesse negócio aqui vem dentro de parênteses, senão você vai se perder. Muitos termos, né? A gente se perde. Beleza. Então, agora eu posso fazer o seguinte. N mais 2 fatorial, né? Bem, eu não sei ainda o que tá rolando. Então é melhor eu resolver a parte de baixo aqui primeiro, tá? Para daí eu dar uma bolhada, dar uma pensada. Matemática é assim, a gente não pode só ficar jogando coisa, né? E achar que vai conseguir resolver tudo de cabeça. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, olha só, minha amiga, eu troquei o sinal de todo mundo, né? Então ficou menos N mais um, beleza? Hum, Tá bom. Então o N, né, corta esse com este. Vai ficar só 3 ali de novo, né? Ficar 3 ali de novo. Então, vai ficar N mais 2 em cima e N menos um aqui embaixo. Então, eu tenho que abrir o N mais 2 até ele chegar no N menos um.
Não no n fatorial, que nem eu cheguei lá no outro problema. Aqui é no n menos 1. N mais 2 vezes n mais 1 vezes n vezes n menos 1 fatorial. E eu poderia continuar o quanto eu quisesse, porque eu não sei o valor do n. Então eu poderia n menos 2, n menos 3, mas aqui eu vou parar no n menos 1 porque já tem o n menos 1 aqui embaixo. Uhum. Então 2 mais 1, 3. E o n menos 1 fatorial. Beleza. Então esse cara corta com esse. E, olha só que legal, a gente vai ter uma coisa extremamente parecida com o que estava lá do outro problema que eu encontrei. E aí, percebeu o teu erro? Percebi. Percebeu? Teve Percebeu? dois aí. Então tá. Teve dois que eu nunca Normal. chegaria ali. Pois é, acontece. Anyway, estamos aí com as nossas duas combinações agora. A gente pode somá-las e dizer, subtraí-las, na verdade, e dizer que elas são iguais a 15 que multiplica n mais 1. Vamos só fazer as substituições e tentar isolar o n agora, tá bom? Uhum. Sei como é que tu tá nessas matemáticas básicas aqui de isolar x, né? De isolar a letrinha. Deixa eu pôr aqui para você e vamos ver se você conseguiria fazê-la. Aqui. Essa foi a que eu cheguei? Não, não, essa aqui foi a que eu cheguei. Essa é o primeiro, tá? A primeira conta que eu fiz, que é esse cara aqui. Agora, menos esse cara aqui, que foi isso aqui. Acabei de fazer. E reduzir um pouquinho. Deixa eu reduzir um pouquinho. Muito bem. Tudo isso aqui é igual a quem? É igual a esse cara aqui. Deixa eu dar uma ajeitada. Show. Agora o que que acontece, né? A primeira coisa que a gente pode fazer para já simplificar pra caramba as coisas aqui é cortar esse n mais 1. Tem n mais 1 aqui, n mais 1 aqui e n mais 1 aqui. Se tiver em todos os termos da conta, você pode cortar, entendeu? Uhum. Isso. E como tem 6 embaixo de todo mundo, do lado esquerdo aqui, ele pode ir para o outro lado multiplicando. A questão é longa, mas ela era fácil, se a gente soubesse essa coisa de colocar os numerozinhos nos seus devidos lugares, né? Não era muito complicado. E agora esse 6 vai para lá, quanto que é 6 vezes 15? É 60 mais 30, é 90. Beleza? Então tá aí. Então, Agora é só isolar o N. Será que você consegue isolar o N? uhum. A primeira coisa que você tem que fazer é os chuveirinhos aqui, né? Né? E daí você vai simplificando as coisas e tal, até o momento que você vai poder isolar o N, deixar ele sozinho do lado esquerdo. E ele vai estar igual a um número e esse número vai ser a resposta. Dá para dar uma tentadinha? É, isolar os N's, né? Oi? É para isolar o N e chegar ao número. Isso? Hum, N mais É tipo 2. isolar x, como tem esse probleminha. Encontre o valor do x, aqui é a mesma coisa, só que no lugar de x é n, entendeu? Uhum. N mais 2. Hum. Eu posso cortar algumas coisinhas aqui, né, que estão repetidas. Ah, sim, sempre dá para cortar bastante coisa. Vai dar N mais 2 igual a 2. Me manda uma foto. Tá, deixa eu só.
Eu cortei os dois N mais 2. Hum, deixa eu terminar. E mesmo se tá. Vamos ver se isso fez sentido, algum sentido, pelo menos. Tirar uma foto. Pode ser que não tenha sentido nenhum, mas. Usei mais ou Vamos menos ver. uma lógica de tirar de lado, tirar de um lado e mudar a expressão e mudar para o outro. Não, você não pode cortar assim, tá? Como eu falei, você Uhum. tinha que fazer o chuveirinho para abrir todos os termos. Hum. Você só pode, que nem eu falei agora há pouco, você só pode cortar as coisas se tiver igual dos dois lados. Então, por aqui, por exemplo, aqui, n ao quadrado, n mais 2. Quer dizer, n vezes 2, né? 2n no caso. 3n. E aqui 6. Menos n. Ah, não. Aqui tem esse n aqui. Aqui tem esse n aqui, né? Então, menos n ao quadrado, menos 2n, igual a 90. Daí agora você pode dar uma simplificada nos termos, entendeu? Estou acompanhando. Estou precisando mesmo de explicação, estou totalmente enferrujada. Tá, mas qual que é a coisa que tem coisas assim que são um pouquinho mais básicas que outras, né? Tipo, isolar o n Uhum, é bem assim fundamental para conseguir fazer as outras contas, entendeu? uhum, Beleza. Só um segundo, tá? uhum. Mas dá uma olhada aqui. Agora é só juntar, né? Olha só.
2 mais 3 mais menos 2 vai ficar 3n, né? E esse 6 vai para o outro lado, vai ficar 90 menos 6. Quando uma coisa troca de lado, ela troca de sinal. Só me dá um segundo, tá? Eu fiz isso, mas eu fui fazendo várias vezes, já cortando. É, que tu cortou errado, né? Esse que É, foi o já problema. comecei Você não cortando pode errado. cortar uma coisa E, que ela não tá dos dois lados, entendeu? Esse foi o errinho seu lá. pois, Pois é. Daí aqui vai ficar 94, né? Vai ficar N, quer dizer, 84. 84 dividido por 3. E aí, como é que tá a divisão? Vai poder usar calculadora na hora da prova? não pode, não pode. Ainda tem na estatística uma conta que é bem grande, mas é proibido usar a calculadora. Eles proibiram. Não ajuda, né? Pois é. Calculadora é um negócio meio básico, né? É, poderia, por um acaso. Por sorte, dá o mesmo resultado, 28. Não sei como é que cheguei. Mas eu cheguei trocando lados, tipo 90, assim, fui dividindo, né? O que era multiplicação por divisão e o que era soma por diminuir, mas não fez o menor sentido. Não saiu nada com nada. Entendi. A próxima? Tem alguma que tu Vamos. olhou lá na lista e achou interessante? Olha, assim, todas elas vai ser necessário que eu estude, né? Eu, na parte de matemática, sinceramente, só comecei mesmo a parte de estatística, depois eu não entrei mais. Então, assim, acho que todas elas seria importante dar uma estudadinha. Eu vou dar uma Entendi. relembrada Assim, de umas coisas se eu que eu pudesse fiz. te orientar, né? Eu não te diria para já estudar cálculo. Porque, assim, se tu tá com problema de isolar o X, Uhum, é complicado, sabe? sim. Então, eu tenho que pegar algumas matérias para relembrar anteriores, para depois chegar lá, né? Sim, Consegue me ouvir? sim, sim. Mas, assim, não tem nenhuma questão que te interessou ali? Da, de cálculo ou outras questões da prova? Não Ah, percebi. da prova ali. Da prova? É. Sim, pronto. A de cálculo, a de função também, era bom pegar. A Aham, quarta, vamos ver a aqui. quarta questão, Eu preciso que você me fale exatamente, assim, qual. uhum. A quarta A quarta questão questão. da segunda prova, Beleza, deixa eu pôr aqui. Vamos fazer essa, então. quinta também, porque seno e cosseno é uma coisa que acaba, acho que é a única coisa que repete nas duas provas. Função, no caso, né? Seno e cosseno lembra alguma coisa? Mais ou menos. Bem, Bastante matéria, hein? É matéria de secundário todo, né? É tipo um exame nacional essa prova, né? é, Você começou a estudar há quanto tempo, assim, pra ela? olha, eu comecei a estudar há pouco tempo, foi há pouco tempo que eu decidi. Assim, pronto, eu fiz, meu segundo grau foi técnico em programação, né? E como eu trabalho em programação e eu tenho facilidade com programação, eu decidi fazer faculdade, né? Para poder entrar mais, assim, pronto, né? Ter o diploma na área de engenharia informática. Só que eu, sinceramente, com matemática, eu sei que a programação utiliza muito fundamento da matemática, mas é uma coisa bem distante uma da outra quando se coloca em prática, né? Sim. Beleza. E aí, o que que resolve? Como é que faz para resolver essa conta aí, né?
Aqui a gente tem que usar, querendo ou não, um pouquinho de cálculo, tá? Infelizmente. Por quê? Porque a gente está falando de continuidade, né? Para uma função ser contínua, ela tem que passar por três regrinhas. Então, além de todas as contas, tem as regras também. Então, tem bastante matéria para você rever, tá? Eu, no seu caso, eu recomendaria que, eu não sei como você está de tempo, porque provavelmente você trabalha, né? É Cuida da casa corrido, e mas eu tal. consigo tirar. É Pois é. corrido ainda, além de tudo, ainda tem aula de violino. Mas pronto, chego lá. Pois é, assim, no caso, né, eu poderia dizer, ah, não, tem que fazer 6 aulas comigo toda semana, mas não adiantaria. O que adianta mesmo pro seu caso é você estudar bastante sozinha, e Uhum, quando você for, é, né, durante a semana, você for fazer uma questão e ela não está resolvida, assim, você não conseguir resolver, você não tem ideia de como fazer, você anota e traz essas dúvidas mais profundas para a aula, entendeu? Daí na aula a gente otimizaria a aula, porque você viria justamente com as questões que não conseguiu fazer. uhum, E como você já criou um, uma ansiedade com elas, assim, de compreensão, você gravaria mais fácil. Então é bem mais interessante quando você traz questões que tentou fazer e não conseguiu. Para gravar é na hora, assim, você nunca mais esquece. Beleza? fechou. Vou Então, fazer isso essa semana. show de bola. Daí a gente pode ter umas aulas bem mais top, assim, você vai aprender bem mais, assim, te garanto. Por isso que, né, na mensagem que eu te mandei, se bem que contigo eu falei tão rápido, normalmente eu mando mais mensagem para os alunos, eu não sei porque eu falei tão rápido contigo. Eu sempre falo assim, se possível, em questões que tentou fazer e não conseguiu para otimizar a aula, né? Porque isso, nossa, ajuda demais, assim, a aprender bem. Porque agora eu vou te apresentar a resolução dessa questão, só que tu não tem um vínculo com ela, tu não tentou fazer, tipo, para ti vai só aparecer uma apresentação, assim, entendeu? Sim, exato. Diferente de tu criar, desenvolver e tal, buscar outras matérias para compreender detalhes, beleza. Então tem três regras aqui. Qual que é a primeira regra? A função deve ser definida no ponto. O que é ser definida no ponto? Se eu estou estudando x igual a 1, aqui ele está perguntando, para ser contínua, né? Em x igual a 1. Então a função tem que ser definida em x igual a 1. Ou seja, se eu coloco x igual a 1 lá, ela tem que me dar uma resposta. Já falo melhor sobre isso. 2. O limite da função nesse ponto deve existir. Então, tu não viu muito limite na tua vida, né? Lembra de ter estudado um pouco pro ITA, mas nada além disso, né? Nada além. Beleza, beleza. 3. A, a função definida e a função definida e o limite devem ter o mesmo valor. Então, quando tu faz o limite, tu chega numa resposta. O limite é tanto, beleza. Esse valor do limite tem que ser o mesmo valor da função definida no ponto. Então vamos, cada regra, uma de cada vez. Por exemplo, aqui. A função deve ser definida no ponto. Ser definida é dizer assim, ó, se o x, essa função ela é dada em duas partes, né? Tem que levar em conta isso. Então, o negócio é o seguinte: se eu colocar x igual a 1 aqui, a função tem que me dar uma resposta. Vamos ver se ela dá. Quando a gente olha a definição da função, tem aqui, ó, que é 1 sobre x, com o x entre 0 e 1. Beleza? O x ele vai de um número bem próximo de zero, porque não tem o sinal de menor igual aqui, tem só o menor. Então, ele está ali nos valores bem perto de zero, tipo 0,0001, bem baixinho. Até o 1 inteiro, porque aqui tem o sinal de menor ou igual, então igual a 1. Eu posso pegar valores igual a 1. Ok? Então, sim, a função está definida para x igual a 1, que é o ponto que eu estou estudando a continuidade, beleza? Beleza? Simplesmente por causa desse sinalzinho aqui. E qual é o valor? Agora a gente pega a função onde o 1 está definido, né? A parte da equação de 1 está definido, que é esta, e coloca o valor do 1. Só isso. Então, f de 1, né, para fazermos a primeira regra aqui, f de 1 vai ser igual a 1 sobre x, só que o x é 1. Então, quando o x é 1, o f também é 1. Quando o x é 1, o y também é 1. Então, a função é definida e o valor é 1. Beleza, passou no primeiro teste. E vamos anotar que deu 1 a resposta, para depois comparar com o limite e ver se dá 1 também. Beleza? Agora, ele está perguntando aqui sobre o limite. O limite da função nesse ponto deve existir.
Ah, bem, o que é limite, né? O limite é analisar a função pela esquerda e pela direita de um ponto específico. No caso aqui, o 1. Né? Então, o que acontece? Nós temos a função pela esquerda sendo 1 sobre x. E pela direita sendo ax mais b. Como é que eu sei que é pela esquerda e pela direita? Porque aqui ele está falando que, ó, para menor ou igual a 1. Então, se eu me aproximo de 1 pela esquerda, ou seja, por valores menores, é essa a equação. Se eu me aproximo pela direita, é essa. Tu pode estar pensando, como assim? As equações que eu vejo, as funções, as coisas assim, não é bem desse jeito. Então, bem, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu mostrar minha apostila de cálculo. Vou mostrar aqui. O negócio é o seguinte, como é que tu vai entender esse negócio de limite, né, pela esquerda e pela direita? Deixa eu te mostrar aqui. Ó, essa é uma função, por exemplo, que ela é definida em duas equações diferentes. Pela esquerda tu tem uma curva e pela direita tu tem outra. Tá vendo? São equações diferentes, porque uma é uma reta decrescente e outra é uma reta crescente, beleza? Então, pela esquerda do A, tu tem uma equação, pela direita do A, tu tem outra, né? O A tá aqui, é o ponto que tu tá estudando a continuidade. Beleza? Então, significa que pela esquerda, o teu limite, né? A tendência do valor pela esquerda é uma e pela direita é outra, nesse caso. Sendo assim, né, você vai ter limites diferentes para uma função como essa. Para uma como essa também, você tem um baita de um buraco, né? Como é que a gente vai descobrir isso para nossa função? Só se a gente pegar os valores e jogar lá, entendeu? Por isso que eu estou te dizendo assim, né? Tem muito conteúdo básico aqui, assim, detalhes que se eu simplesmente for resolvendo, né, sem a teoria não vai dar certo, beleza, Simone? Então tem bastante coisinha assim para ver. Que como tu tem só até novembro, né? Tu terias que ver sozinho e me trazer assim a dúvida, professor, já vi isso aqui, mas não entendi esse detalhe. Pode me explicar como que usa nessa questão? Daí seria assim. Uhum. Beleza, então é mais ou menos isso que se trata de ser pela esquerda e pela direita. Percebi. Eu queria fazer uma pergunta, então, nesse caso, o que seria primordial eu agora começar estudando? Tem alguma coisa assim, alguma base que o professor... Sim, tem sim. Tem uma coisa assim que é extremamente importante, que é estudar a função afim, tá bom? Estudar? Isso. É a equação da reta. Eu vou te passar um livro de ensino médio que tem bem explicado assim com bastante exemplos. Boa. Beleza? Por quê? Porque esse assunto vai te ajudar com muitos detalhes importantes, assim. Do tipo, como isolar o X, como lidar com a função mais importante que tem, que é a função da reta. Muitas coisas muito fundamentais para todo o resto da matemática estão em função afim, tá bom? Isso, se tu aprendeu 50% do que tu precisa para essa prova. Porque tudo que cai em todos os assuntos tem um pouquinho a ver com função afim. Perfeito. Pronto. Beleza? Então Vou tenho cair certeza. fundo nisso hoje. Não, hoje não, nessa semana. Beleza. Então, gostei de ver. Ó, o importante é isso. Eu tenho que ser meio, vamos dizer assim, direto às vezes, para o aluno saber que ele precisa ir a fundo no Não, que ele precisa, entendeu? tem que ser, sim. É Isso. trabalhar com a realidade. Se a gente não trabalhar com a realidade,
não vai chegar em lugar nenhum também. Um monte de coisas assim, mas o que eu percebo é o seguinte: se você, na sua situação, se você não estudar muito sozinha, não adianta o professor passar a melhor Uhum. aula do. Você precisa criar os vínculos, entendeu? É que nem, por exemplo, eu posso ver uma palestra agora do melhor coach do mundo. Se eu não pôr em prática, né, não vou melhorar minha vida, certo? Exatamente. Então o negócio é esse. Mas vamos voltar aqui, né? Vamos voltar para o que eu estava falando. Então, com essa estratégia, a gente tem que ver qual que é o valor pela esquerda e pela direita. Qual que é o valor pela esquerda aqui? 1 sobre x. Vamos lá. Nossa equação pela esquerda do 1 é 1 sobre x. Então a gente já viu que quando eu coloco 1 nela, dá 1. Então, nosso limite pela esquerda, vamos chamar assim, ó. Limite, vamos tratar da 2, né? O limite de x pela esquerda do número que eu estou interessado. Para pegar pela esquerda, eu coloco um menuzinho aqui. De acordo com o que eu escrevi na regra, ele tem que ser igual ao limite pela direita. Então, vou pegar o mesmo cara aqui. Beleza? Perfeito. Perfeito. Esse é o limite da esquerda, o limite da direita. E aí, Regra 2. Né? ah, O limite de existir significa que pela esquerda e pela direita tem que dar o mesmo valor. Não pode estar aquele buracão que estava lá no que você viu, né? do gráfico, sim. Isso, exatamente. Então, pela esquerda, quem é que manda? Quem manda é essa função aqui. É nessa que a gente vai jogar o valor do 1. Que a gente já fez, né? Por sinal. A gente já sabe que vai dar 1. Que feio, né? O meu desenho. Agora, pela direita, quem manda é essa aqui. Não é difícil, tá? O problema é que você tem que ter muito fundamento. Por exemplo, essa matéria aqui, né? Ela é começo de cálculo, vai ser, sei lá, umas 20 horas. Só isso aqui. Só para chegar nisso aqui, entendeu? Na faculdade. Então, bastante fundamento. Né? Agora vamos lá. B menos 1. Muito bem. Determinar da forma que f seja contínua em x igual a 1. Beleza. Então, B menos 1. Já vamos trocar aqui o nosso B por menos 1. Provavelmente na prova ele tinha colocado valores diferentes para alunos diferentes. Né? Beleza, vamos ver se vai dar 1 dos dois lados. Se eu jogar 1 aqui, deu 1. Se eu jogar aqui, bem, vai depender do A, né? Porque ele não falou quem é o A. Determine A, a questão é essa. Determine A na forma de que f seja contínuo em x igual a 1. Então, olha só, 1 sobre 1 é 1, aqui A vezes 1 é A, menos 1. Então, como a gente já conversou, para ser contínuo é necessário que o limite pela esquerda e pela direita dê o mesmo valor. E tem que ser o mesmo valor também da resposta primeira aqui, que deu 1 também. Então, qual deve ser o valor do A para que A menos 1 seja igual a 1? Né? Bem, o A tem que ser 2, né? Agora, se tu não consegue só observando, você pode isolar o A. Então, a gente pode pegar, por exemplo, esse menos 1, passar para o outro lado, mais 1. E daí, né, quando a gente troca de lado uma coisa, ela troca de sinal. Sim. 2 igual a A, beleza? Pelo menos isso. Pelo menos Beleza, isso. beleza. Tá, já descobrimos que o A é 2 necessário para que seja contínuo. Determine A e B de forma que f seja diferenciável em x igual a 1. Agora diferenciável já envolve derivada, sacou? Que já é outro assunto muito mais superior lá. Então vamos parar por aqui, tá? Que eu acho que ficou bom essa análise, uma continha de isolar. Mas eu quero te mostrar uma coisa, né? Finalizar a aula, claro. Sim. Quero te mostrar isso que eu te falei que é importante lá. Eu só queria, eu vou até pausar a aula, a gravação, que eu quero te mostrar uma coisa, tá? Preciso ser sincero.